Olá, meus amores! Apresento a vocês a Necessaire Generosidade. Olha quantas possibilidades você tem em uma peça só. A gente pode variar o tamanho, P, M, G. Pode variar o formato, em pé, que é na vertical, ou deitado na horizontal. Você vai poder fazer para o público infantil, para o público pet, para o público adulto, luxo, ó. E o que vai mudar dela ser deitada ou dela ser em pé é apenas uma informação que vocês encontram no molde da marcação. Uma, a gente coloca o anel com essa partezinha junto daqui, da alça, e nessa posição. E a outra, a gente posiciona o anel com a parte do fechamento na marcação. Isso eu vou mostrar pra vocês durante a aula, tá bom? Então, vocês vão poder adquirir o molde pagando uma vez só. No link que tem aqui abaixo, você já recebe os 3 tamanhos. A plataforma onde a gente hospeda os nossos moldes é o Hotmart. Então, você vai poder fazer a compra e receber o acesso no seu e-mail. E aí, você vai clicar, acessar meu produto. Por favor, quando for fazer a compra, confira o e-mail para você não errar. E coloque o e-mail, se você já tiver alguma compra no Hotmart, que você já está habituado a abrir seus produtos lá, tá bom? Não mude o e-mail, porque isso gera bastante transtorno burocrático com o Hotmart. Então, ó, você fazendo a compra vai receber o molde do tamanho P, o molde do tamanho M e o molde do tamanho G. O tamanho final de cada um tem nos moldes. E você que não tem impressora, vai poder fazer o decalque do seu molde, porque essas partes aqui de desenho, vocês vão encontrar papel milimetrado embaixo, onde cada quadradinho desse tem 1 centímetro, como se fosse uma base de corte. Então, você vai poder fazer o desenho e fazer o seu molde, de qualquer um dos tamanhos. Em cada molde, tem a informação que você precisa imprimir em tamanho A4 e clicar em tamanho real, abrindo pelo Adobe Acrobat, que é o leitor de PDF, tá bom? Então, salva em downloads os seus moldes e abre no Adobe, para você poder imprimir certinho. A partir do momento que você imprimir a capa, só a capa, vai lá, coloca uma régua ou a fita métrica e confere. Se colocou aqui a sua régua ou a fita métrica e estiver batendo com essa grade, você imprimiu em tamanho real. Se ficar menor ou maior, não continue a impressão, não tá certo. Aí você volta, faz a configuração certinha para que ele possa vir e imprimir certinho em tamanho real, ok? A impressão tem o espelho, aí vai ter o P, o M e o G. Essa direção toda da estampa é pra gente fazer em pezinho, como vocês votaram lá no @tuquensina. Vocês votaram como queria a posição, que vocês preferiram ele em pé, e qual o tamanho que eu iria ensinar aqui pra vocês. Vocês votaram no M. Então, a direção da estampa está todo para o tamanho em pé, como vocês votaram, tá? Em cada molde do corpinho tem comprimento, altura e largura final da peça. A gente tem, ó, comprimento, altura e largura. E aí, o cal de cada um dos tamanhos, vocês encontram no seu respectivo molde. Vocês vão ver também que tem essa informação aqui, ó. Você vai fazer um pique, tá? Vai fazer o piquezinho, porque esse pique você vai precisar repassar para o espelho. No caso, esse daqui é o corpo. Tem canal do zíper lateral, você vai cortar espelhado, ou seja, vai colocar avesso com avesso, posicionar o molde e cortar. Lembra de fazer o piquezinho depois que cortar, tá bom? Nessa informação aqui. Nós temos também o fole, então, vocês vão precisar fazer o corte exatamente do tamanho do fole. Essa marcação aqui é para você não levar a estrutura até a borda, principalmente se estiver trabalhando com máquina doméstica. E nós temos também o canal do zíper central, ó. O lateral é esse. E nós temos o central. Lembrando, direção da estampa que tem no molde é para
o formato que vocês votaram, que é o em pé. Esse daqui é o central, então, vocês vão precisar cortar exatamente o que tem aqui no molde. Isso vale pro P, pro M e pro G. Do mesmo jeito que a gente cortou, fez um piquezinho aqui, nessa marcação do zíper, a gente vai fazer um piquezinho aqui também no central. Porque o nosso zíper, ele não vai até a borda. A gente faz um acabamento borboleta nele. Então, vocês vão precisar, ao cortar o material, repassar todos os piques que tem nos moldes. O único que não tem nenhum pique é o fole. A direção da estampa, se você for fazer ele deitado, a parte do canal do zíper é a mesma, certo? O fole, você vai precisar fazer uma emenda no meio, então ele vai precisar ficar viradinho pra cá e viradinho pra cá, ó, porque ele aparece aqui e aparece aqui. E as laterais, quer dizer, o corpinho, que vai ficar aqui na parte lateral, você vai cortar com a direção assim. Então, se vai fazer ele deitado, tira um print dessa tela. E quando for cortar, posicione com a direção da estampa, dessa parte do corpo, que a gente vai fazer assim. Você vai posicionar o molde na horizontal, tá bom? Na estampa do seu tecido. Então, se fosse esse de corações, os corações iriam ficar aqui, viradinhos pra cima, tá bom? É a única diferença da direção do tecido que tem, porque se você cortar na direção dele em pé, ele vai ficar com toda a estampa viradinha pra cá. E ela precisa ficar com viradinha pra cima, na vertical. Exatamente assim, olha. Então, quando você for fazer deitado, corte o espelho do seu corpinho com a estampa assim, viradinha pra cima. A informação que tem aqui no corpo é que você vai cortar 2 vezes o tecido principal espelhado. Então, o que é o corte espelhado? Você vai colocar avesso com avesso, posicionar o molde e cortar. Ou, coloca o tecidinho assim, posiciona o molde para corte de um assim, vira e corta o outro assim, tá? Você tem essas 2 possibilidades. Ou corta os 2, avesso com avesso, ou corta um, vira o molde e corta o outro. Aqui no molde, você vai ver que precisa cortar a estrutura menor. Isso vale para quem tem máquina doméstica, mas quem tem máquina industrial, se quiser cortar menor para ficar com um acabamento na bordinha bem delicado, pode também. Então, você entra 1 centímetro, corta a estrutura um pouquinho menor, tá? E aqui eu peço para cortar o forro maior. E esses sinais aqui é exatamente o que você vai precisar cortar. O tecido principal é igual ao molde, a estrutura menor, 1 centímetro, para quem desejar ou quem tem doméstica, e o forro maior. O que é um forro maior? Ele precisa estar sobrando todos os lados. 1 centímetro é o suficiente. Aqui também tem a medida da alça e tem a informação do molde, 1/4, ou seja, nesse projeto da Necessaire Generosidade temos 4 moldes, ok? Direção da estampa para ela assim. E se for deitadinha, a direção da estampa vai ser assim, como a gente acabou de falar. Essa marcação do pique, a gente vai precisar repassar para o tecido principal. Então, você vai posicionar o molde no seu tecido principal, vai marcar aqui, ó. E você vai dar um pique exatamente aqui. Esse pique é fundamental para o encontro do anel. Lembre, não é uma pirâmide do Egito, você não precisa entrar muito, que senão você não vai conseguir esconder. É só um piquezinho, tá? Agora, você vai pegar o tecido principal, que já tá estruturado, você usa o tecido da sua preferência, estruturador da sua preferência, e vai posicionar avesso com avesso do forro. Nesse projeto, eu tô usando um tecido que se chama Tricê, ele é um tecido rústico, muito lindo. Você encontra ele em lojas de decoração e capotaria, tem algumas lojas de capotaria que fazem ele para sofá. E aí, você vai estruturar aqui atrás e colocar o forrinho. Eu tô usando de estrutura o TNT 80 e de forro
nylon 70 plastificado resinado. Ele é diferente do emborrachado. Ele tem uma resina aqui atrás que agrega na estruturação, tá? Ou seja, deixa a nossa peça mais durinha. Por isso que eu não precisei adicionar um TNT tão grosso. Então, posicionei aqui, passo uma costurinha de segurança bem na bordinha. Costurinha de segurança é bem na borda, tá? Ó. Aí, depois que já tá com a costurinha de segurança, você vai refilar o forro pra deixar todo mundo do tamanho do principal. Fiz, então, a costurinha de segurança. Estou com os dois corpinhos iguais, com a marcação igual. Sobre personalização, se você for fazer ele deitado, você pode usar esse espaço aqui para personalizar. Inclusive, pode personalizar numa alça, depois aplicar aqui, tá? Se for usar ele em pé, pode aplicar a personalização assim, ou colocar as letrinhas, como eu fiz o da Cris, que é aquele de abelhinha, né? Descendo ela assim, tá? Esse é um excelente espaço para personalizar. Eu, inclusive, no molde eu coloquei, personalize aqui. Mas, no canal do zíper central, também tem um espaço para você personalizar. Olha só, esse exemplo do ossinho, com o nome costelinha. Eu fui no Google e coloquei o nome silhueta osso. Baixei uma arte, desenhei e apliquei o ossinho aqui. Esse daqui, eu cortei as letrinhas na scan, não tem uma aula de scan, não ensino. Cortei o nome da minha cliente em Montana e costurei aqui. Já esse daqui, eu fiz um bordadinho, tá? Fiz o bordado, um bordado eletrônico, então trouxe todas essas possibilidades pra você. Por isso que eu fiz cada um de um jeito diferente. Antes de colocar o forrinho, é que você faz a personalização, caso vá personalizar na lateral, no corpinho, tá? Então, a gente vai reservar o nosso corpo para trabalhar no canal do zíper. Nós vamos precisar de 2 laterais cortadas iguais ao molde, 2 estruturadores, quem for trabalhar na doméstica, do mesmo jeito que eu falei sobre o corpo, faz aqui também, menores, e 2 vezes o forro maior. Tô usando o mesmo material para toda a peça. E, ó, lembrando, eles precisam ter corte espelhado. Por quê? Devido ao pique. Ou você corta um, igual ao molde assim, faz o pique, vira e corta o outro. O que você não pode é colocar um sobre o outro assim e fazer o pique, porque tem que estar um do ladinho do outro. Por quê? Porque eles vão encontrar aqui, ó. E nessa parte do canal do zíper central, vai ter o pique que vai encontrar com eles, tá? Tudo isso tá certinho e escrito na modelagem com o nome zíper. Então, repasse esse pique pra cá. E, ó, o seu corte do pique tem que tá batendo certinho aqui, tá? Batendo certinho aqui. Você alinhe pela base e confira. Se um tiver mais alto do que o outro, tá errado. Então, quando for fazer o pique, se atente a isso. Vamos precisar, na parte do central, você vai unir parte 1 com parte 2, vai ficar assim, tá? Confira certinho o tamanho que fica final. Cortar o tecido externo igual, o estruturador menor e o forro maior. Aqui tem a medida de zíper e também tem os cursores que você vai precisar. Nesse caso, esse ficou parte 1 com parte 2. Também confira as medidas, por gentileza, tá bom? Vamos precisar fazer um acabamento borboleta nesse zíper. E o que é um acabamento borboleta? Quando você pega o isqueiro, certo? Eu vou selar só a faixinha aqui, ó. E traz, abre um pouquinho a cremalheira e traz ela aqui pra lateral. Isso é um acabamento borboleta. Existem várias formas de fazer. Eu vou te ensinar uma que você vai usar o isqueiro pra fazer, tá? Então, ó, coloquei aqui na lateral, encaixei. Se você quiser, pode vir com a linha e alinhavar. Eu vou trazer aqui o isqueiro, que é uma das formas, e colar ele assim. E aí, você vai fazer isso nesse zíper e nesse. Então, todas as pontas, somente as pontas, não a parte da base, tá? Só o topo.
vão precisar ter esse acabamento. Assim que você tiver com o seu zíper já com a ponteirinha borboleta, ok? Que parece aquelas asinhas de borboleta saindo daqui. Super combina com o casulo. Então, a gente vai, ó, encaixar aqui direito com direito nessa marcação e passar uma costurinha. O outro, direito com direito, aqui, e passar uma costurinha. Fiz, então, aqui as costurinhas de segurança, estabilizando o meu zíper, tá? Ó, observe que a cremaleira sai na marcação. Eu não posso jamais trocar e colocar essa bordinha com a lateral do meu canal do zíper. Esse daqui precisa vir pra cá e esse pra cá. Então, cuide pra não tirar os dois e depois não saber qual é o que vai, tá? Ó, a gente vai tirar daqui e encaixar aqui e fazer uma costurinha de segurança. Tirar daqui, encaixar aqui e fazer uma costurinha de segurança. Olha só como que vai ficar as laterais. Elas vão precisar se encontrar aqui. A gente prestou atenção com relação ao zíper para não trocar. Então, chegou o momento de colocar o forrinho. Vamos começar com o forrinho das laterais. A gente corta o forrinho maior, como tem no molde, e passa uma costurinha com o calcador de 1/4. Não é calcador de zíper, coloca essa informação, tá? Não é calcador de zíper. Faz uma costurinha de 1/4 com o calcador deslizando aqui na cremalheira. Se você for trabalhar com máquina doméstica, use um calcador e deslize a sua agulha pra cá, o mais próximo possível da cremalheira, sem usar o calcador de zíper. Quando você coloca o calcador de zíper nessa peça, você diminui. Automaticamente vai ter que diminuir o fole também, tá? Observe, o seu calcador não vai deslizar sendo controlado pela borda do material, e sim pela cremalheira. Então, a lateral dele vai estar deslizando na cremalheira. Aí, você precisa ver onde é que tá a sua cremalheira para conseguir ir sendo direcionada por ela, tá? Aqui no final, é como se você continuasse com a cremalheira, tá? Ó. Refila o forrinho. Agora, vinca o tecido principal. Vinca também o forro. Eu uso aqui a dobradeira para fazer o vinco. Importante que ele não fique oscilando. Às vezes, a gente costura o forro, ele fica próximo da cremalheira, isso atrapalha o zíper de funcionar. Então, vinca bem. E a gente vai fazer uma costurinha de pesponto. Observe que a costurinha de pesponto, ela tem que o calcador ser guiado pelo tecido, ó. O tecidinho aqui dessa lateral é quem guia o nosso canal do zíper ou a parte da nossa peça. Então, você usa essa mesma margem de 1/4 de polegada e é guiada pelo tecido. Assim, a sua costurinha de pesponto, que deve ter um ponto alto, não deve ter um ponto baixo, vai ser sempre linear, tá?
Aí, a gente faz uma costurinha de segurança nas extremidades. Essa costurinha também é chamada de estabilização. Para estabilizar tecido principal e forro. E olha só que lindo. Olha como fica linear o zíper, ó. Olha como que vai ficar aqui a lateral do canal do zíper. Com a costurinha de pesponto, com a costurinha de segurança e com todo o forrinho que sobra refilado. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Nós já temos aqui o canal do zíper da lateral prontinho. Vamos agora preparar o canal do zíper central, tá? A gente vai pegar aqui o forrinho, colocar direito com direito e vai passar uma costurinha aqui, lembrando que a gente vai dar sequência na cremalheira, tá? Depois vem aqui, aqui, aqui e volta. Do mesmo jeito que a gente fez do deslizar do calcador, sendo guiado pela cremalheira, a gente vai fazer aqui também. A gente dá sequência na margem de costura daqui da cremalheira até aqui. Depois, vem com a lateral do calcador aqui, aqui e aqui. Essa vinda já é pra costurar deslizando aqui pela cremalheira, tá? Costurinha feita, vamos refilar. Observe. Essas pontas aqui, elas atrapalham o acabamento. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer piques, ó. Assim, tá? Aqui, aqui, olha só. Pertinho da linha, mas sem romper a linha. Fiz os piques, diminuo essas sobras. E essas duas, a gente faz assim, ó. Pronto. É importante que ele fique assim, agora é só desvirar. Mas antes, deixe o forrinho exatamente do mesmo tamanho do principal. Desvirei. Peguei aqui o meu amigo. Você percebe que eu uso ele em tudo, né? Ó, coloquei aqui. E aí, vim com a pontinha dele, empurrando essas pontas, pra que ele possa ficar assim, tá? Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui de segurança e o restante é uma costurinha de pesponto. Costurinha de segurança é na bordinha, costurinha de pesponto é com calcador na lateral do tecido. Observe que eu tô puxando o zíper de um lado e do outro. Assim, eu consigo estabilizar o meu projeto para o meu pesponto ficar certinho. Não acumular nem de um lado nem do outro. Pra gente achar aqui a posição do botão, tem uma dica infalível, que é o seguinte, ó. Eu vou marcar o meio, colocando um alfinetinho aqui no meio, tá? Vou pegar o meu molde, dobro ao meio, faço um pique. E eu já sei que o meu pique tem que direcionar o alfinete, né, ó. Tem que estar certinho. Encostei aqui, já venho com o lápis e marco. Ou seja, consegui centralizar o meu projeto e identificar onde eu vou colocar o botão.
chegou a hora de colocar os cursores. Você pode usar o cursor normal que você tem aí e aplicar a faixinha com rebite no próprio cursor. Ou, se você tiver cursor bandeirinha ou cursor com argola D ou argolinha de 1 centímetro, como esse, você aplica, porque depois você vem com o montana ou o tecidinho e passa por aqui por dentro, fazendo a faixinha. Pode deixar sem faixinha? Com certeza. Só que a faixinha vai ajudar a abrir, ó. Observe. Aqui tá o meu botão, esse aqui eu usei o tic-tac. Abri com a faixinha. Pra colocar pra fechar, eu passo aqui e fecho, tá? Mas pra deixar ele mais seguro, olha só que legal, que dica de segurança. Eu prendi, ou seja, não tem como a pessoa abrir, porque tá preso com o botão aqui embaixo. Essa daqui eu também usei com o cursor simples, coloquei um rebite número 2 aqui, mas o 1 seria o ideal. E, ó, coloquei, em vez de botão Ritas, que é o tic-tac de plástico, coloquei o botão ímã com rebite duplo, ok? Então, vocês vão poder colocar o cursor que tem aí, desde que consiga encaixar a faixinha, caso você queira colocar a faixinha. Vai abrir, faz assim. Vai fechar, passa aqui o canal do zíper por dentro. Se for fechar com a faixinha, se o canal do zíper estiver por cima da faixinha, você vai ter dificuldade, tá? E aí, pra poder aumentar ainda mais a segurança, na hora de prender, encaixa aqui o botão, ó, e fica tudo bem presinho, tá? Não se preocupe que não tem como cair nada dessa peça. A gente vai colocar agora o cursor, ó, e ele precisa que a minha peça esteja alinhada. Então, o que é que eu faço para que o meu zíper fique alinhado? Eu alinho aqui e coloco um pouquinho abaixo um alfinete. Assim fica muito mais fácil de eu encaixar aqui o cursor que você tiver aí, e vim trazendo até a ponta. Pronto, agora eu vou fazer isso do outro lado. Observe, quando chegar aqui, você vai perceber se ele tá alinhado. Esse meu não tá. Então, eu preciso subir mais um pouquinho o que tá pra baixo e ir fazendo esse trabalho até eu conseguir finalizar com todos eles, lateral e central, todos alinhados. Agora que eu cortei aqui, ó, selei o zíper, passei uma costurinha pra não abrir e já tô com o meu canal do zíper prontinho. O botão eu vou deixar pra colocar depois. A gente vai agora trabalhar fazendo o anel, aplicando o fole aqui no nosso canal do zíper. No nosso fole, tem a direção da estampa, tá? Ou seja, uma setinha pra cá significa que a estampa tem que estar direcionada pra cá, e uma setinha pra cá significa que ela tem que estar direcionada pra cá. Se o seu tecido tiver direção, você vai fazer a união aqui no meio e posicionar ele com a direção da setinha, ok? Aí, ó, eu cortei uma vez igual ao molde, tecido principal. Deixei a marcação do limite do estruturador, caso você vá fazer na doméstica, mas até na industrial, se você diminuir um pouquinho o estruturador, fica com um acabamento bem legal aqui. E a gente vai cortar o forrinho exatamente igual ao molde, tá? Vocês vão perceber que ele tem um sinal de igual. Então, você corta o forrinho igual. Esse é o molde 4 de 4. O corpinho é desculpa. O corpinho é 1 de 4. O canal do zíper lateral 2 de 4, o central 3 de 4 e o fole 4 de 4. Então, encerraram-se os moldes desse projeto. A gente vai pegar, ó, colocar direito do forro com direito do forro, o avesso do forrinho tá na mesa, e vamos colocar aqui ponta com ponta. Observe que ele bate certinho, porque a gente seguiu exatamente o padrão aqui do zíper, mantendo a proteção da distância de segurança e não deixando ele muito exposto, tá? Posicionei ponta com ponta e a gente vai passar uma costurinha aqui. Depois, eu venho, coloco ponta com ponta,
e passo uma costurinha aqui e aqui. Eu não passo aqui não, tá? Essa faixinha aqui é uma faixinha que eu cortei com 1 centímetro de montana para poder colocar entre eles. O que você vai fazer? Isso vale para qualquer peça, eu vou te ensinar o tamanho e como calcular, tá? Então, ó, você vai calcular até a extremidade do zíper, de uma extremidade à outra. Aqui deu 9 centímetros e você vai adicionar 2 centímetros. Então, para cada projetinho desse, de uma extremidade até a outra, você calcula e adiciona 2 centímetros. Um para a esquerda e um para a direita. Sempre que você for fazer faixinhas assim para poder abrir, você vai poder usar esse cálculo, tá? De um zíper a outro, na extremidade mais larga, adiciona 1 centímetro e mais 1 centímetro. Isso é, se você for fazer de sintético. Depois que você cortar na medida, você vai marcar 1 centímetro e vai vincar. Vai pegar um pedacinho, um pouquinho de cola instantânea, vai encaixar nos cursores e vai prender aqui, tá? Se for colocar no cursor normal, você vem, prende dentro da bolinha do cursor e coloca o rebite, abraçando o cursor aqui nessa extremidade, ok? Se for colocar com argolinha assim, abraçou, estabilizou com a cola, coloca um clipezinho até secar, aí você vem, faz o furinho. Esse daqui eu tô usando um rebite 1/2. Então, vem com o macho embaixo, passou, vem com a fêmea em cima, vem no balancinho e pressiona. Se for fazer de tecido, lembre que as bordinhas precisam já ter o acabamento, ok? Aí, você pode colocar com acabamento aqui ou aumentar o tamanho e eles se cruzarem, colocar um acabamentozinho no meio. Como esse daqui. É uma pecinha lá do casulo, é um porta-água, então, a gente tem a abertura exatamente como essa, e eu fiz de tecido. Eu sobrepus aqui, ó, fiz os 2 acabamentos na ponta e coloquei o rebitezinho aqui no meio. Olha que lindo que fica. Você pode fazer assim também. Então, você corta com 4 centímetros, verifica com a fita métrica o que vai precisar para poder cruzar, assim, ó, um sobre o outro. Vê o tamanho que vai ficar desse abraço, coloca o rebitezinho. Lembre só de fazer o acabamento nas pontas, tá? Caso você queira aprender a fazer esse em tecido, você vai precisar estar lá no casulo, porque é nessa aula que eu ensino. Já estou aqui com a minha faixinha aplicada, ela precisa estar estável, nem sobrando, nem apertando, tá? Precisa estar assim. Já coloquei também a minha etiqueta. Qual foi a medida que eu usei? Achei aqui o meio, ó, sem contar isso que sobra, de ponta a ponta. E no meio, apliquei a minha etiquetinha, tá bom? Já colocamos o forro, agora a gente vai colocar o tecido principal com principal, ponta com ponta, e vai fazer, essa primeira costurinha foi de segurança, essa costurinha agora vai ser de fechamento. O que é uma costurinha de fechamento? É uma costurinha que você vai colocar sempre o avesso aparecendo. E quando você desvirar, ela não vai aparecer do lado de fora. Você fechou a peça. Então, esse aqui é uma costurinha de fechamento. A gente vai passar aqui com a margem de 1/4 de polegada, desse lado. Vem aqui. Essa parte daqui não pode ser costurada. Boto ponta com ponta e passo uma costurinha de fechamento. Também é conhecida como costura luva. 1/4 é a margem de uma ponta à outra. Vamos começar por essa daqui. Aqui embaixo está o nosso zíper, a cremalheira. Então, sempre que você estiver costurando em cima do zíper, como é uma área de tensão, além da costurinha de fechamento, a costura luva, você vai precisar fazer uma costurinha de reforço.
Então, toda vez que estiver passando pelo zíper, seja na costura de acabamento ou de fechamento, você vem, volta e vem novamente. Aumenta o reforço, porque quando a pessoa abre o zíper, pressiona sempre essa costura. Se ela não tiver reforçada, ou seja, não tiver costurinha de reforço, ó, só precisa nessa parte do zíper, indo, voltando e indo de novo. Sem essa costurinha de reforço é capaz de abrir. Reforço aqui também. Na subidinha, reforço. Nós fizemos a costura lateral embutida, sem viés. Então, a gente vai ter forro para um lado e tecido principal para o outro. O que a gente vai fazer agora é colocar todo mundo pro lado direito. Puxar aqui, principal e forro. E fazer uma costurinha de pesponto aqui e aqui também. Prontinho. Depois que a gente passou a costurinha aqui, ó, de pesponto, eu fiz uma costurinha prendendo o forro no principal, bem na bordinha, desse lado e do outro também. Uma costurinha de segurança aqui, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso anel. Agora, eu quero que você tenha bastante atenção com relação a isso, porque o que vai definir se a nossa peça vai ficar assim, em pé, ou assim, deitada, é a posição que a gente vai encaixar no nosso corpo. Se você quiser que a sua necessaire generosidade, ela fique deitada, então, você vai precisar colocar essa marcação aqui, ó. Vai encaixar aqui, tá? Lógico que é no avesso, né? Mas, ó, só pra você entender. Aí, ela vai ficar deitadinha. Ok? Então, o nosso corpinho, se eu encaixo ela aqui, nessa parte onde não tem o botão, ela fica deitada. Mas, se você quiser que a sua necessaire generosidade fique em pé, o corpinho assim, ó, essa marcação, em vez de ficar desse lado daqui, vai ficar desse lado daqui, ó. E aí, a nossa necessaire, ela vai ficar em pezinha, tá? Enquanto essa parte fica aqui, ela fica deitada, como um carro. A outra, essa parte, ela vai ficar, ó, assim. Só posicionar o corpinho como você quer e encaixar. É essa a diferença, tá? O que vai mudar é isso. Com relação à alça, você tem duas possibilidades de usar. Pode encaixar a alça saindo daqui. Então, antes de colocar o fole para fazer o anel no canal do zíper, você encaixa a sua alça aqui na bordinha. E aí, quando for fazer a costurinha, ele já vai estar assim, tá? E aí, olha, a alça vai sair daqui, é uma possibilidade para ela deitada ou para ela em pé. Então, eu fiz assim para que vocês vejam todas essas possibilidades de alça. Podendo ficar assim, saindo daqui, ou deitadinha assim também, tá? Opção 1. Opção 2, em vez de colocar aqui junto com o zíper, você coloca aqui, ó, logo depois do fole, tá? Ó, aqui, ok? Quando você coloca aqui, ela fica assim, ó, na deitada, lembrando, eu posicionei ela aqui no canal. Se você quiser colocar ela aqui no fole, pra ela ficar mais na pontinha, também dá certo, tá? É só posicionar ela assim, ó. Aí, ela ficaria aqui mais na pontinha. Então, se for fazer com ela deitada, vai ficar do mesmo jeito dela em pé. Essa é a segunda possibilidade da alça. E se quiser decorar, eu fiz essa daqui com montana, pra você ver que luxo que fica.
pode fazer uma costurinha de montana nessa parte da alça, que fica bem linda, bem luxuosa a sua peça. Então, você vai colocar a sua alça aqui, tá? Nesse caso, dessa daqui em pezinha, esse é o ideal, o local ideal para colocar. Nesse caso, dela deitadinha, você pode escolher se colocar ela aqui no canal ou em cima do fole, para ela ficar um pouquinho mais para trás, ok? Na em pezinha, não, precisa ficar aqui. Eu aproveitei, coloquei o botão aqui, coloquei o botão ímã. Se você quiser usar o botão que tem agarrinhas, antes de fechar aqui a lateral, você já posiciona a fêmea, tá? E antes de fechar aqui, você já encaixa o machinho, que é aqueles que abre assim. Eu fiz um detalhe aqui de montana na alça, deixei sobrando aqui 1,5 cm, no máximo 2. Vou encaixar aqui, mas antes eu quero te explicar sobre a trava da fibra da alça. Eu uso, para travar a fibra da alça, essa traminha aqui, ó, eu uso cola instantânea. Eu tô usando essa que parece um gel, porque ela tem alta viscosidade, não é tão líquida. E aí, eu venho com ela aqui na borda, dos dois lados, e travo a trama da minha alça, aumentando ainda mais a resistência. Então, permita ao seu cliente saber disso, saber que você tem todo esse cuidado para não ficar desfiando. Mesmo depois que a gente sela no isqueiro, ela pode desfiar. Essa colinha aqui na borda, só na bordinha, ela serve para aumentar a resistência da sua alça. Essa peça daqui já tá com a alça aplicada, então a gente aguarda secar a cola, secou, passa uma costurinha de segurança. A gente vai precisar colocar ela no avesso, lembrando que essa parte daqui vai precisar ficar assim, né, ó. Vocês lembram que a gente vai fazer ela em pé? Então, a gente encaixa essa marcação aqui. E aí, você clipa todo o anel. A parte de clipar, ela é fundamental. Se você coloca na bordinha, sabe o que significa? Que você não tá entrando a margem. Vai faltar em algum momento. Aqui vai sobrar, porque você não tá na margem. A margem que a gente usa é 1/4 de polegada, então a gente tem que simbolizar, simular que é uma costura aqui, tá? Então, quando você for clipar, precisa estar assim, ok? Você vai precisar, principalmente nas curvas, entrar simulando a margem de costura. Não dá pra colocar na borda, tem que colocar. Se você tiver dificuldade, venha com uma régua, faça a margem, a marcação, limite, e aí você vem com o clipe e clipa todo o anel. Clipei todo mundo, respeitando a margem de 1/4 de polegada. Então, não adianta costurar com 0,75 aqui, que não vai bater, tá? A gente vai, nessa marcação, começar a costura. Então, eu vou tirar um pouquinho os clipes aqui e começar a costurinha por aqui. O espelho vai ficar tocando na minha máquina e o anel na minha mesa. A posição do clips é sempre com a parte reta pra máquina. Então, quando a gente for tirar, é só apertar e tirar, sem puxar o material, sem ser ao contrário. Quando ele tá ao contrário, ele não fica estável na mesa e ele quebra mais fácil, tá? Essa costurinha é uma costurinha de fechamento e depois eu vou fazer uma costurinha de acabamento quando eu aplicar o viés. Enquanto isso, paralelo aqui, costurinha de 1/4 de polegada e o pontinho que eu tô usando é 2,5. Essa costura de fechamento, ela não é costura luva.
A costura luva é sempre costurada no avesso. E ela pode ser costura de fechamento, porque tá fechando uma parte. Essa é uma costura de fechamento do lado direito, ou seja, eu não tô vendo o avesso do meu forrinho, eu tô vendo ele do lado direito. Aqui nas curvinhas, geralmente sobra um pouquinho de material, então você vai refilar. E depois que terminou de fazer a costurinha, a gente vai onde começou, ó, encaixar. Eu já selei a pontinha do viés. Vou usar o viés Boneon, você pode usar o viés da sua preferência. Eu vou aumentar o ponto para 3,5, porque é um ponto de acabamento. E vou rebater aqui em cima dessa costura que eu já fiz, costurando aqui o meu viés. A margem que eu vou usar é a margem do calcador, ó, e não na bordinha do viés, tá? Agora, ó, tá pertinho de fechar. Eu selei o meu viés. Você pode colocar um pedacinho de fita dupla face aqui. E a gente precisa estabilizar para que fique igual embaixo e em cima. Finalizei aqui o acabamento, ó, de um lado, do outro. A gente vai colocar o outro espelho aqui com a mesma marcação. Então, o que a gente marcou de um lado, ó, que foi esse encontro com a marcação que tem no molde, a gente vai marcar do outro. Aí, vai clipar, clipa todo mundo com a margem de 1/4 de polegada, principalmente nas curvas. Depois, faz a costurinha de fechamento, depois faz a costurinha de acabamento. Já estou com os 2 acabamentos feitos. Agora, chegou a hora da verdade. Abri aqui meu zíper, abri o botão e vou desvirar. Depois que eu desvirar, eu venho com um martelinho lá na minha base de corte e vou dando marteladas nesse espaço aqui, ó. Quando você diminui a camada de estruturador, isso aqui fica super delicado, não fica camadas grosseiras. Eles se encaixam como se tivesse aqui um vivo. Então, vamos empurrando todo mundo e desvirando. Depois que a gente martelou, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Só que quando desvira, fica tudo abarrotado, né? Então, a gente vai agora colocar bolinhas de papel, fechar e deixar de um dia pro outro pra ele desamassar. Agora, eu quero trazer algumas possibilidades de composições de kit, tá? Sempre quando a gente vende kit para mulheres, um kit que sai muito é necessaire, bolsa e carteira. Então, eu trouxe aqui, ó, a necessaire Generosidade M, a carteira Basique Glamour, que tem aula gratuita aqui no canal, e a bolsa Glamour. Essa é uma bolsa exclusiva para alunas do casulo. Então, dá pra fazer um kit bem lindo com essas 3 peças. Olha, outro kit bem legal, tá? 2 pra colocar na bolsa e 1 pra organizar os itens principais que a pessoa vai levar. Essa é a carteira Basique Glamour, que eu falei que tem aula no canal, ela é sucesso. Olha esse estojinho palito, é uma das aulas do MPI, que é uma mentoria lá do casulo de produtividade. E a necessaire Generosidade M. Olha esse kit de fofura. Porta-moedas, box. A térmica Meu Lanchinho, tem aula gratuita, com molde gratuito em 2 tamanhos aqui no canal. E a necessaire Generosidade G. Olha o kit que essa cliente escolheu. Esse aqui é o kit do Samuel. A mãezinha escolheu uma necessaire Generosidade P,
no formato deitado, que parece um carrinho. E a mochilinha 3D. Essa mochilinha tem moldes e aula gratuita aqui no canal. Olha que kit lindo! Qual criança que não vai amar? Mais uma opção de kit que a minha cliente escolheu é a necessaire Generosidade, deitadinha, na horizontal, e a carteira Basic Glamour, tá? Essa carteirinha e a necessaire vai compor um kit lindo para uma cliente. E eu trouxe aqui essa embalagem, que eu ensino lá no módulo de embalagens do Casulo, que deixa um charme a peça. Você pode fazer ela para carteira, pode fazer ela maior, para caber também a necessaire Generosidade. Tenho certeza que vai ficar lindo. Então, essa é a nossa aula de hoje, a necessaire Generosidade, em 3 tamanhos, em 2 formatos, horizontal e vertical. Você pode utilizar a alça saindo do zíper aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus grupos, com as suas amigas. Deixem um like, comenta aqui de onde você está me assistindo. Eu trouxe para vocês uma aula super detalhada, incluindo quais são os tipos de costura, informações aqui do que vocês precisam para ter um acabamento maravilhoso. E isso tudo a gente traz lá no Casulo. Então, se você quiser aprender mais, vou deixar o link do Casulo aqui para você se tornar minha aluna. Migrar um pouquinho do gratuito para vir aprender muito mais do que um passo a passo. Te espero do lado de cá.